Estamos de volta agora e a gente vai para a nossa entrevista, a nossa conversa de hoje, que é com o criador do canal do YouTube, Dr. Silage. É um projeto idealizado pelo zootecnista Rafael Amaral. Ele é o nosso convidado para a entrevista dessa semana. São grandes os desafios aí na produção de silagem que são enfrentados pela comunidade do agro. E o tema é importante de ser discutido porque cada vez mais a silagem é utilizada na alimentação de rebanhos aqui no Brasil. O Rafael Amaral conversou comigo e com o nosso consultor, o engenheiro agrônomo Tadeu Sampaio, e deu dicas sobre a produção de silagem, o planejamento para quem quer investir, a questão do armazenamento que é importante. Acompanhe agora a nossa entrevista. Olá, Rafael, é um prazer recebê-lo aqui no Painel Agro, né, juntamente aqui com o Tadeu. Lembrando, como eu falei para vocês, o Rafael, ele é o gerente da Lala Animal Nutrition, além disso, é o representante na América do Sul, perdão. Além disso, é criador do canal no YouTube, Dr. Silage, né, que é bem famoso, assim, conhecido, né, entre os pecuaristas. E eu gostaria de começar perguntando para você, Rafael, primeiramente cumprimentar o Tadeu. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Liana. Bom dia, Rafael. Pronto. Bom dia, Liana. Bom dia, Tadeu. Obrigado aí pelo convite aí, uma satisfação. Vai ser um papo bem legal, né? Porque é um assunto de interesse de muitas pessoas, né? Mas eu queria que você começasse falando sobre a importância do planejamento, né, para a produção da silagem, né? Como é que o produtor deve iniciar ao dar esse primeiro passo, né? De planejar, a importância desse planejamento. Bom, Liana, eu acho que essa pergunta ela é bastante oportuna, porque o processo de ensilagem, eles são divididos em várias etapas, né? Que é a etapa de eu fazer o plantio, né? De eu definir o momento, definir a cultura, né? Eu tenho que saber a quantidade de animais que eu vou estar alimentando ao longo do período. Então, tudo isso é importante, né? Planejar, fazer cálculo. E o produtor ele tem que estar atento também a uma das coisas que acontece ao longo do processo, que são as perdas, né? Produzir silagem hoje é um processo que você leva a forragem para dentro de um silo e ali ocorre uma fermentação, né? E essa fermentação muitas das vezes gera perdas, né? Perdas de matéria seca que a gente fala, né? Porque a bactéria que está fermentando ali, algumas delas produzem gás e isso gera perdas. Então, considerar perdas também é importante, porque, assim, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum hoje, a gente fala assim, o produtor fala, eu planejei, Rafael, né? Eu plantei lá tantos hectares, né? Produzi tantas toneladas, só que chegou no final do ano, faltou comida, né? Daí eu não entendi, mas na verdade, assim, o que aconteceu? Né? É que ele não considerou as perdas. Então, esse planejamento é uma das coisas mais importantes, porque o que a gente quer é garantir alimento para o ano todo para os animais. Rafael, a gente sabe aí que a silagem hoje vem tomando, né, um espaço muito grande das áreas de pasto, principalmente agora com esse preço da arroba, né, que está bastante alto. Então, isso aí faz com que o produtor venha vamos dizer assim, arriscar um pouco mais, a gastar um pouco mais, porque a gente sabe que a silagem ela é um pouco mais caro que da matéria seca em comparação ao pasto, né? A gente já ouve falar, muitos produtores já fechando a vacada, né? Fechando as vacas nos piquetes, tratando 100% na silagem. O que você acha em relação a custo? Compensa? Como é que está aí seu ponto de vista nesse cenário? Legal, Tadeu. Essa pergunta eu acho que ela é muito interessante, porque se a gente for nos remeter lá a 2000 anos atrás, né, na época que, né, as pessoas ainda viviam, né, num período bem arcaico, já existia a conservação de forragens, né? E por que fazia silagem naquele momento? Porque existiam momentos do ano, né, que faltava alimento. Então a silagem ela começou, né, por causa disso. Eu preciso de alimento em determinados momentos do ano que eu não produzo. Isso pode ser em algumas regiões, por exemplo, do Nordeste, isso é característico, né? Eu tive a oportunidade de estar em algumas regiões e nós temos aí estações bem definidas, né, e bem restritas do momento que nós temos água disponível para desenvolvimento de forragens, né? Mas o animal, por exemplo, vamos falar do produtor de leite, né, que produz leite 365 dias no ano. Esse produtor, ele precisa ter comida o ano inteiro. Então, a silagem, ela vem um pouco com esse intuito,
né, de eu manter a quantidade que eu posso, né, de transferir, vamos dizer, o excedente que às vezes eu tenho nas águas, né, que às vezes eu tenho excesso, né, e eu consigo colocar esse alimento disponível ao longo de todo o ano. Concordo com você que é mais caro, né? Produzir silagem, com certeza, ela fica mais cara do que produzir um pasto. Mas aí entra a questão de facilidade, a questão de sazonalidade, né? E aí eu posso dizer também que uma das coisas que a silagem também pode oferecer é uma constância de alimentação para os animais, né? O ruminante, né? A vaca de leite, o bovino, o caprino, né? O ovino, eles são animais ruminantes, né? Então, assim, antes de eles digerirem o alimento e aproveitar para ele, para produzir leite, para produzir carne, né? Esse alimento passa por uma câmara de fermentação, que é o rumen, né? E o rumen é povoado por bactérias, né? E essas bactérias, protozoários, fungos que ficam ali dentro, que estão digerindo fazendo uma pré-digestão desse alimento, eles gostam de uma constância, né? Então, ao longo do ano, em uma pastagem, né, se eu tiver muitas variações, eu vou ter muita variação, né? Então, eu acredito que, sim, a silagem ela é um item mais caro, mas em alguns momentos ela é necessária por questões climáticas e em alguns momentos também ela é interessante por questões logísticas, né? O animal sair hoje do estábulo, sair caminhando para ir buscar o pasto, ele gasta energia com isso, né? Ele gasta a energia da caminhada. Então, assim, parte dessa energia ele poderia produzir leite, né? E eu tendo a silagem, o que eu faço? Eu estou trazendo esse alimento para ele. Então, eu estou fazendo com que ele gaste menos energia, né, com atividades que economicamente não é interessante para produção, que seja ela de leite ou seja ela de carne, né? E, ao mesmo tempo, eu facilito, né? Eu deixo um alimento mais fácil para quem está trabalhando ali. Então, eu vejo um pouco isso, Tadeu. Eu acho que temos que considerar, muitas das vezes, ambos os sistemas eles podem estar andando em conjunto, mas existem muitos sistemas também que infelizmente, a gente não consegue, por exemplo, manter apenas em pastagem. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se eu tenho um rebanho com uma alta produtividade, com vacas produzindo mais do que 30 litros de leite, não vou dizer que é impossível, tá? Mas geralmente a tendência é manter o animal estabulado, né, e fornecer esse alimento para ele. Rafael, você falou aí dessa questão de custo, né, o benefício. A gente aqui está numa região, né, onde, como você citou, o clima ele é mais quente, né, a maior parte do ano, né, temos um período chuvoso aí bem definido, que normalmente vai de dezembro até abril, esticando no máximo até maio. E aí eu pergunto para você, a escolha do grão, do híbrido a ser plantado, né, quais são as suas dicas, né, para os produtores? Diana, eu acho que isso é uma pergunta também muito interessante, porque é muito comum, às vezes, os produtores irem buscar informações que não são peculiares da região. Então, assim, eu acho que hoje, né, no Brasil como um todo, nós estamos, assim, muito bem servidos de várias empresas que fornecem materiais genéticos excepcionais para a produção de grãos, né, especificamente aí falando de milho. Então, assim, uma das sugestões que geralmente eu costumo dar aos produtores vão até as empresas idôneas, que existem várias, e pergunte sobre materiais genéticos que estão adaptados à sua região, né? É claro que essa empresa ela tem, por exemplo, diversos híbridos, né, que são testados em diferentes lugares. Hoje, empresas idôneas, né, elas investem em pesquisa. Eu falo isso porque hoje, né, trabalhando dentro da Lallemand, a gente vê a quantidade de pesquisa científica que é investida, né, para você chegar com um material e levar isso para o produtor. Então, assim, a primeira coisa não olhe preço, né? É claro que é importante saber, né? Tem produtores que têm níveis de produtividade diferentes, mas antes de checar preço, né? Chequem a qualidade e a adaptabilidade desse material para a região,
né? E às vezes até já tem só uma história, por exemplo, né? Teve uma época que foi lançada no Brasil uma variedade de cana-de-açúcar, e que um dos objetivos dela era ter maior digestibilidade da fibra para fornecer para o ruminante. Né? Então, assim, teve gente do Brasil inteiro indo lá, aqui em São Paulo, buscar esse material, mas a hora que chegou na região, esse material não estava adaptado, né? Ou seja, ele investiu um dinheiro muito maior do que ele poderia, talvez, ir numa usina de cana-de-açúcar próxima da propriedade dele, né, e pegar o material que a cana ali, que essa usina está utilizando, que com certeza é o melhor material para ela produzir o álcool ou o açúcar que seja. Então, assim, eu gosto de sempre dar essa dica, né? Não existe um nome A ou B, mas existe a gente buscar isso, né? Investigar isso. É claro que sempre uma ajuda técnica é importante, né? Ter um consultor, né? As próprias empresas hoje, elas têm técnicos altamente capacitados para poder auxiliar o produtor nisso. Então, essa seria a minha grande dica aí para olhar um pouco nessa questão de grãos. Aqui, Rafael, a gente aqui, falando aqui na região nossa, do norte, nordeste aqui, principalmente no nordeste, onde a gente está, a gente tem nível de altitude muito baixo, né? E a gente sabe que o milho, ele numa altitude, ele vai um pouco melhor, né? E com isso, o pessoal está evoluindo, as empresas já estão buscando, estão trazendo realmente esses materiais mais adaptados, que era uma dificuldade que a gente tinha há um tempo atrás, né? Como o Piauí, Maranhão aqui, está se tornando um polo produtor de grãos, né? Então, está abrindo mercado para essas empresas, né, para poder estar correndo atrás disso. O que a gente ouve falar muito também aqui na região, Rafael, é questão de milho. Queria que você pode, já que a gente está falando um pouquinho de variedades, o pessoal está chegando muito para os produtores. Eu tenho um milho que ele é dupla aptidão, ele é para silagem, tanto para silagem como para milho, grão. Isso realmente, na minha silagem, isso vai trazer alguma diferença, Rafael, na produtividade, na qualidade da minha silagem, levando em consideração que todo o processo de ensilagem tenha sido bem feito, né? Só comparando, isso hoje traz um diferencial, eu optar por um milho só para silagem e outro milho de dupla aptidão? Bom, Tadeu, eu acho que essa pergunta aí vale a pena comentar ela. Eu acho que foi muito oportuna, porque eu lembro que antigamente, né, no passado, isso não na minha época, mas na época, por exemplo, do meu orientador de doutorado, ele me contava que às vezes o produtor ele comprava um híbrido de milho para fazer silagem, e aí no final das contas a lavoura dele dava uma produtividade de grãos fantástica. Daí o que ele falava? Falou assim: quer saber? Eu vou pegar essa lavoura, não vou fazer silagem não. Eu vou colher para grão e vou vender grão. Então quer dizer, mas assim, então tinha esse conceito, né? Mas hoje está mudando. Eu acho que essa chave, né? A gente está fazendo silagem de milho. Quando eu faço uma silagem de milho, eu estou procurando alta proporção de grãos nessa silagem, porque esse grão ele traz com ele, né, o amido, né, que é a maior fonte energética ali, né, que nós vamos ter dentro dessa planta inteira de milho, né, que vai ser, vamos dizer, vai ser a bomba de energia, né, que eu vou levar isso para o animal. Então, assim, se eu sou um produtor que eu me preocupo em quantidade e não em qualidade, talvez eu não pensaria numa silagem de milho, né? Eu pensaria numa capineira, né? Numa cana-de-açúcar, né? Então, assim, não, eu quero fazer silagem de milho, né? Eu tenho que procurar, e hoje a gente consegue isso daí hoje está bem marcado, né? Eu consigo produzir muito e consigo produzir com muita qualidade, que é o que você comentou, as empresas aí, elas estão cada vez mais avançando, né? Para regiões de difícil, por exemplo, regiões que têm baixa altitude. Eu, particularmente, eu trabalho em 2 regiões hoje, eu tenho duas propriedades que nós trabalhamos. Uma é norte de Minas Gerais, tem 300 metros de altitude,
E no sul do Rio Grande do Sul, tem lugares que na propriedade ele está a -1 abaixo do nível do mar. E assim, está produzindo milho, planta de milho, silagem de milho com qualidade. Então, assim, eu busco hoje, né, e a recomendação é, vamos fazer silagem de milho, então vamos procurar colocar grão nessa silagem, né, porque isso vai ajudar em relações à fermentabilidade, né, características desejáveis para ter uma boa fermentação, né, mas ao mesmo tempo nós vamos estar fazendo um alimento extremamente rico. Um exemplo também clássico, né, só para o produtor que está assistindo a gente entender. É muito comum hoje produtores de leite fazerem silagem, vamos falar aqui estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, que nós conseguimos fazer safra e safrinha. O produtor ele faz a safra, ele produz uma silagem de excelente qualidade, porque ele teve luz, ele teve, umidade, né, ele conseguiu conduzir bem a lavoura dele e ele então conseguiu ter essa excelente proporção de grãos e tudo mais. Daí ele fala assim, quer saber, eu preciso fazer a safrinha, né, porque eu não tenho comida para o ano inteiro só com a safra. Daí ele faz a safrinha. Só que a safrinha, geralmente, ele vem com uma silagem, né, com uma planta, que ela já vai sofrer um estresse hídrico, né, ela já vai ter menos luminosidade. Então ele perde em produtividade, mas ele perde em qualidade também. Bom, mas o que isso acontece, né? Qual que é o reflexo disso na produção de leite? O produtor ele vem lá com a silagem dele que ele produziu na safra, ele está dando risada. Quando começa a acabar essa silagem, né, e ele entra na silagem da safrinha, né, eu sempre falo, começa até a escorrer uma lágrima do olho dele, porque assim, ele sabe que o leite vai quebrar, né? O leite quebra, cai a produção de leite. E por que cai essa produção de leite? Porque na safrinha nós não tivemos, né, o enchimento de grãos, né, com o amido que a gente precisava ali. Nós reduzimos a energia desse alimento. Então a vaca ela não consegue manter a produção que ela tinha. Então por isso que eu falo, vamos produzir silagem de milho, vamos olhar para a qualidade, porque isso é importante. Mas né, não sei, eu acho que com certeza isso se paga, né? E isso beneficia a eficiência de produzir, ou seja leite, ou seja carne. Rafael, alguns detalhes são bem importantes, eu queria que você falasse, né, pontuasse algumas coisas aqui. A questão da colheita, né, do período certo da colheita, a altura do corte, que é importante, e as dicas para a ensilagem, né? Você podia dar assim, uma rápida assim, passagem para quem está em casa assistindo essas dicas, desses aspectos que são importantes, né, para a produção aí da silagem. Ok, Liana, uma das coisas que eu vejo que é super importante é o preparo para fazer a silagem, né? A propriedade rural hoje, né, às vezes a gente, por exemplo, eu como falo especificamente de silagem, mas quem é produtor rural hoje, eu entendo claramente que ele fala de todos os assuntos, né? O produtor ele fala de produzir forragem, ele fala de nutrição animal, ele fala de sanidade animal, ele fala de reprodução animal, né? Ele fala de gestão de pessoas, ou seja, é uma coisa assim, é uma loucura. É um conhecimento e a tecnologia chegando, né? Ele tem que se atualizar o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, assim, mas assim, o processo de silagem, eu acho que é importante a gente sempre estar falando disso, né? É se preparar para essa silagem. Não fazer as coisas na correria, né? Fazer uma boa manutenção da máquina que ele vai estar ensilando, né? Trocar as facas, fazer afiação de facas, fazer ajuste de contrafaca. Eu sempre falo isso, é muito comum, né? A máquina que colhe, seja ela uma máquina simples ou essas automotrizes que nós temos hoje aí no mercado, que colhem, né, uma quantidade grande de forragem por hora, mas todas essas máquinas elas precisam ter facas e contrafacas, é como se fosse uma tesoura. Né? E aí o produtor ele fala assim, beleza, eu tenho minha maquininha lá, eu vou lá, eu afio, mas a partícula não fica legal. É que eles esquecem muitas das vezes da contrafaca. Né? Eu sempre falo assim, pega uma tesoura, né, e desgasta só um lado dela. Daí vai lá e corta um papel. Você até consegue cortar o papel, mas não vai ser perfeito o corte. Vai ser muito mais difícil. Né? E a máquina é isso, não adianta só afiar a faca. Né? A contrafaca, nós temos que sempre estar ajustando ela perto da faca para promover esse corte. E é interessante, eu sempre falo isso porque eu chego na propriedade e falo assim, beleza,
E a máquina está boa? Não está boa, olha aqui, ó, já afiei, já lavei e tal. E a contrafaca? Daí as pessoas começam a falar, mas contrafaca? Né? Então, assim, é uma das coisas que eu acho que é importante a gente estar olhando isso, né? E essa afiação de facas, ela deve ser realizada durante todos os dias da colheita. Eu recomendo fazer isso pelo menos 2 vezes por dia. E a conservação da forragem, Rafael, a conservação? Bom, a conservação, uma das coisas que define, né, a boa conservação é a quantidade de matéria seca que ela vai ter. O que é a quantidade de A planta em si, né, ela tem a matéria seca e ela tem a água. Né? Todos os nutrientes da planta, a gente fala que está contido na matéria seca. Tá? Então, assim, uma planta, para ela fermentar bem, ela tem que ter pelo menos 30% de matéria seca. Tá? Quando a gente vai lá na planta do milho, a gente olha o grão a gente fala assim, o grão tem que estar com 2/3 da linha do leite, né? Ou a gente tá com de 5 a 6 folhas que estão morrendo ali embaixo do pé de milho. Mas assim, eu recomendo fazer matéria seca, né? Que é pegar a forragem picada, pesar, colocar no micro-ondas ali, desidratar essa forragem e saber quantos que tem, né? Inclusive, caso alguém tenha interesse em aprofundar um pouco mais, lá no canal do YouTube lá do Já ia pedir para você falar, né, do Dr. Salles, que você criou, começou um projeto que você começou no Facebook, né, em 2013, e aí cresceu, já está no YouTube. Pode falar um pouquinho para divulgar, né, para quem quer conhecer. Tá, joia, obrigado, agradeço. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse aspecto de determinar matéria seca, e tem várias outras dicas lá no canal no YouTube do Dr. Salles, é só digitar Dr. Salles, tanto no Facebook também, ou também no Instagram, que é uma das mídias hoje que vem crescendo aí. Eu tenho visto ali que o crescimento no Instagram ele é muito maior do que as outras mídias, mas ali no YouTube eu acho que para quem quer ganhar o conhecimento, né, que tem vários minutos de vídeos ali, vale a pena ali conhecer o YouTube, tá? Então, voltando, né, definir esse momento do corte é uma das coisas mais importantes, porque a partir do momento que eu determinei a matéria seca, que eu cortei e que eu tenho aquela matéria seca daquela planta, né, ali vai definir qual tipo de bactéria vai se desenvolver. Quando eu faço uma colheita de uma planta muito úmida, que, por exemplo, vamos dar o exemplo, capins, por exemplo, né, a matéria seca do capim é mais baixa, por volta de 20%, 25%. E se eu coloco esse capim, é por isso que a gente fala, esse laje de capim o cheiro é horrível. Por quê? Eu colhi ele, muito úmido, lá dentro do silo, esse ambiente, bactérias indesejáveis se desenvolveram, né? Quando eu faço a matéria seca correta, né, a gente consegue povoar isso com bactérias, né, que são para aquele ambiente. Eu sempre falo, a comparação que eu faço, imagina nós aqui, acostumados no nosso clima, vamos pegar agora, nesse momento, sair e ir para o Alasca, do jeito que nós estamos. Nós não vamos desempenhar da mesma forma que nós estamos desempenhando agora. Né? Com certeza eu vou começar a bater o queixo aqui, não vou conseguir falar direito com vocês a mesma coisa, né? vai querer... O ambiente muda, nós também mudamos. Então, isso que é importante o produtor entender que ele está fazendo a silagem. O ambiente que a gente vai definir para fermentar ali, nós temos que colocar na cabeça que ele nunca vai errar se ele colocar uma silagem com 30% de matéria seca. Olha só, Rafael, foi um grande prazer, entrevista maravilhosa. Tenho certeza que os nossos telespectadores, os nossos internautas gostaram muito, foram muitas dicas, muito bacana, tá bom? Você trazer conhecimento e já convido a gente voltar aí um outro dia, fazer uma nova entrevista, né? Já tratando de outros aspectos sobre silagem, que é um assunto hoje que interessa a muita gente, a muito pecuarista, a muito criador, produtor, tá bom? Obrigada por sua disponibilidade em nos atender. Diana, eu que agradeço aí, eu estou à disposição de vocês a qualquer momento. Obrigado aí também, Tadeu, aí pela interação hoje aí nesse bate-papo, fico muito feliz e mando um grande abraço aí a todos os telespectadores aí de vocês aí do Piauí. Rafael, obrigado. Obrigado, Liana, aí. Mais uma vez aí participar aí com a gente, Rafael, do programa. Acredito aí que foi bem proveitoso aí para o nosso telespectador aí, pessoal que acompanha aí o Painel Agro. Obrigado, Rafael. Obrigado, Liana. Bom dia. Até o próximo fim de semana. Bom dia, pessoal. Obrigado. Um abraço.